Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Inácio, essa é a disciplina de Laboratório de Programação com conteúdo baseado na disciplina CS50 da Universidade de Harvard. No vídeo anterior, nós terminamos informando que a nossa resolução de problema se baseia nessa caixa, onde eu tenho uma entrada, por exemplo, uma imagem que eu quero modificar, uma saída, a imagem modificada, e temos então essa caixa que vai fazer alguma coisa para a gente. Essa caixa nós vamos discutir mais adiante. Por enquanto, para pensar na entrada e saída, é importante falarmos de representação. Como que os computadores representam o que nós precisamos manipular internamente. Antes de partir para essa questão da manipulação e da representação do computador, vamos pensar um pouco sobre como que nós, seres humanos, representamos os dados. Se eu pensar do ponto de vista de representação, eu posso representar os números utilizando a minha mão. Mas lembre-se, se eu utilizar uma mão, eu só consigo contar até 5. Porém, algo muito importante que os seres humanos inventaram há algum tempo atrás é o que é chamado de base decimal ou base 10. O que é essa base decimal? Ela consiste de 10 símbolos, por isso o nome decimal ou base 10, que são nada mais nada menos do que os símbolos numéricos de 0 a 9. Com esses símbolos, eu tenho então uma maneira de contar de 0 até 9. Mas não apenas isso. A partir do momento que eu defino uma notação posicional, com coluna da unidade, coluna dos 10, coluna da centena, do milhar e assim por diante, eu estou apto a contar números maiores. No entanto, dentro do computador, nós não temos 10 símbolos distintos para representar números. Nós temos apenas 2, o 0 e o 1, utilizando uma base 2 ou utilizando o sistema binário, uma base binária, ou seja, apenas os símbolos zeros e uns. Uma vez que nós estamos utilizando os símbolos zeros e uns, nós dizemos que eles são os bits, ou o dígito binário. Mas como de fato isso é representado internamente dentro do nosso computador? Tudo é representado através de eletricidade. Bom, não vamos entrar em detalhes a respeito de como que a eletricidade funciona. Para a gente, basta saber que existe uma corrente elétrica fluindo nos fios ou nas trilhas da placa-mãe, conduzindo a eletricidade de um ponto a outro. E, em cada instante, um desses fios, uma dessas trilhas pode estar desligada, que a gente vai chamar de 0, ou ligada, conduzindo a eletricidade, que a gente vai chamar de 1. Por exemplo, se estivéssemos utilizando 3 lâmpadas para contar, utilizando a mesma ideia da nossa mão já vista anteriormente, poderíamos contar 0, 1, 2 e 3. Essa é uma forma de contar. Mas, de novo, vamos pensar na nossa notação posicional, onde eu tenho unidades, dezenas, centenas e vários outros. Vamos já chegar em algo semelhante na base binária, mas utilizando o sistema de lâmpadas, como visto aqui, podemos pensar numa contagem diferente. Eu teria o 0 e teria uma contagem que vai parecer um pouco aleatória nesse momento, mas vamos apenas seguir adiante para ver como que aparentemente seria essa contagem. Então eu posso utilizar os símbolos zeros e uns em substituição às minhas lâmpadas, uma vez que de fato dentro do meu computador não existem lâmpadas, mas o que existe são pequenos interruptores chamados de transistores, bem pequenos mesmo, da ordem de nanômetros, e eles ligados e desligados a cada instante geram o nosso sistema binário com zeros e uns. Vamos voltar um pouco para a nossa notação decimal para fazer um paralelo de como que nós utilizamos números e de como que os computadores utilizam números. Por exemplo, o número 123. Eu posso pensar nele como um 3 na coluna do 1, o 2 na coluna do 10, o 1 na coluna do 100. Combinando isso, nós temos 100 vezes 1, mais 10 vezes 2, mais 1 vezes 3, ou simplesmente 100 mais 20 mais 3, que dá o nosso número 123. Ou seja, se eu tenho um número decimal que tem 3 dígitos, eu tenho a coluna do 1, a coluna do 10, a coluna do 100, que eu posso colocar qualquer um dos 9 símbolos que nós conhecemos ali dentro, gerando, portanto, uma quantidade muito maior de números do que apenas de 0 a 9. Esses valores 1, 10 e 100 podem ser transformados para potências de 10, como 10 elevado a 0, 10 elevado a 1 e 10 elevado a 2, o que nos leva diretamente a um paralelo com os números binários, trocando a base 10 por uma base 2, e eu tenho então 2 a 0, 2 a 1 e 2 a 2, que
resulta na coluna do 1, na coluna do 2 e na coluna do 4. Agora podemos contar, semelhante ao que fazíamos com decimal, utilizando números binários. Começamos do zero. Se eu somar mais 1, eu vou ter o número 1. Se eu somar mais 1, eu tenho o número 2, mas vamos lembrar que eu não tenho o símbolo 2 para representação nesse sistema numérico. Então, o que eu vou ter na prática é, eu tenho que levar o 1 para a coluna do 2 e zerar a coluna do 1. Eu posso somar mais 1 novamente. E veja que algo interessante acontece aqui, como aconteceu antes, quando somamos 1 ao próprio número 1. Quando eu somar 1 agora, eu vou ter que levar 1 para a coluna do 2. Mas já tem 1 lá. E vai resultar 2. Isso significa, então, que eu vou ter que levar 1 para a coluna do 4. E eu zero, então, as minhas próximas duas colunas, ou seja, as colunas do 2 e do 1, resultando nesse número. Se eu continuar, eu tenho, então, esses próximos números. E como que eu interpreto isso? Do mesmo jeito que eu interpreto os números decimais. Eu pego cada valor na posição e multiplico pela posição em si. Esse número aqui seria, então, 1 vezes 4 mais 1 vezes 2 mais 1 vezes 1, totalizando 7. Se eu pegar esse outro número, 1 vezes 4 mais 0 vezes 2 mais 1 vezes 1, totalizando 5. Perceba que essa sequência de ligar bits 1 ou 0 é exatamente a mesma sequência que nós fizemos com as lâmpadas alguns segundos atrás, alguns minutos atrás. Agora essa sequência já não parece mais tão aleatória. Ok, já sabemos como o computador representa números internamente, e já sabemos que mesmo a base binária tendo apenas dois símbolos, podemos representar diversos valores, podemos representar infinitos valores. Bastando para isso eu aumentar a quantidade de colunas do meu número binário. Mas como que os computadores representam letras? Por exemplo, como que internamente é representada a letra A dentro do nosso computador? Bem, em algum momento da história, um grupo de pessoas decidiu que, como o computador trabalha basicamente com números, ou números binários especificamente, mas que nós podemos fazer uma correspondência entre o número binário e o decimal, decidiu-se que a letra A seria representada pelo número 65 ou essa sequência de bits. Isso baseado no que foi chamado de tabela ASCII, o padrão americano de codificação de caracteres. Essa tabela ASCII mapeia a letra A para o número 65, a letra B para o número 66, a letra C para o número 67 e assim por diante. Por exemplo, se dentro do seu telefone você recebe uma mensagem, o seu telefone vai receber na prática esses valores. O que esses valores representam? Se nós voltarmos na nossa tabela e consultarmos 72, 73 e 33, vamos ver que 72 é a letra H, 73 a letra I, então nós recebemos a mensagem Hi. Claro, aqui eu não tenho o valor para o símbolo 33, mas nós podemos então consultar a tabela ASCII completa e podemos verificar que o 33 coincide com o símbolo de exclamação. Na prática, então, a nossa mensagem é essa, Hi. Mas lembre-se que, internamente, o seu telefone não vai receber 72, 73, 33 como números decimais. Ele vai receber essa sequência de bits, representando a letra H, representando a letra I, representando o símbolo de exclamação. Note que cada uma dessas sequências de bits tem exatamente 8 bits. Quando nós temos um conjunto de 8 bits, nós chamamos ele de bytes. Dando continuidade, eu devo lembrar que a tabela ASCII representa a tabela de caracteres do sistema americano. Preciso lembrar também que nós temos sinais de pontuação e temos também, em outros alfabetos, como o brasileiro, por exemplo, caracteres acentuados. Mais do que isso, você deve estar acostumado a trocar mensagens com os seus colegas por aplicativos de mensagem e mandar figurinhas como essa, mandar os famosos emojis. Tanto caracteres acentuados quanto emojis são símbolos que recebem seus próprios códigos, mas ao invés de utilizar a tabela ASCII, como vimos anteriormente, utilizam a tabela chamada Unicode. Então, cada um dos emojis, cada um dos caracteres acentuados tem o seu próprio código Unicode. Por exemplo, esse emoji aqui, que é o emoji de chorando de felicidade, ele tem o próprio código dele na tabela Unicode, que nada mais é do que o número 128.514 ou essa sequência de bits. Então veja aqui, eu tenho para cada emoji um código que me permite, uma vez que eu receba isso no meu telefone, no meu computador, desenhar isso na tela. Mas lembre-se,
O código só representa a forma do emoji. O desenho do emoji na tela em si precisa de outra representação. Cada um dos pontos na sua tela é chamado de pixel. E um pixel ele é representado por outro sistema, no caso, o sistema RGB, em referência às cores Red, Green e Blue, ou vermelho, verde e azul. Nesse caso, se recebermos a mesma mensagem 72, 73, 33, mas ao invés de pensarmos em caracteres do tipo letra, pensarmos em pixels, como em um programa de desenho, tipo GIMP ou Photoshop, seja lá qual for, podemos pensar nesses números como uma combinação de uma quantidade de vermelho, uma quantidade de verde e uma quantidade de azul, formando então um pixel amarelo. E uma combinação de diversos pixels amarelos, alguns pixels de outras cores também, formam o nosso emoji. Se dermos um zoom no emoji, vamos verificar que, à medida que nos aproximamos mais da imagem, vemos que ela fica um tanto quadriculada, ou, no termo mais de jargão de computação, dizemos que a imagem fica pixelizada. Ok, já sabemos agora como representar números, como representar letras, como representar imagens através do sistema RGB. E vídeos, como que seriam representados os vídeos dentro do seu computador? Bem, uma coisa que é importante você saber é que um vídeo nada mais é do que uma sequência de imagens. Podemos ver através desse exemplo. Então vemos que um vídeo nada mais é do que uma sequência de imagens e podemos então extrapolar para outras situações, como por exemplo, dentro do seu computador, você pode representar músicas. Ok, já sabemos então como que é a entrada e como que é a saída. Nada mais são do que números binários, onde nós damos a interpretação que desejamos para aqueles números binários, tanto na entrada quanto na saída. Então, por exemplo, se você recebe 72, 73, 33, podemos representar na saída como uma mensagem em RAI ou como um pixel de um dos emojis que você está visualizando na tela do seu dispositivo. E o que tem, então, dentro dessa caixa mágica? Dentro dessa caixa mágica, nós temos o que chamamos de algoritmos. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Eu sou o professor Inácio, essa é a disciplina de Laboratório de Programação.